tenho uma idade relativamente avançada, né, como vocês podem ver, e sempre frequentei o Vasco. A minha geração, muito provavelmente, né, sou de 42, que fomos contagiados pelo Expresso da Vitória, né, e não poderia ser um outro clube que não fosse o Vasco, né. E sempre frequentei São Januário, frequentava os jogos no Maracanã, mas eu era um torcedor, um simples torcedor, que muitas das vezes saía indignado pelos roubos que eram cometidos contra o nosso clube. E só no final da década de 80 é que eu começo a conhecer o Grupo Casaca no Vasco e me entusiasmei pela defesa intransigente do clube, sabe, pelo preparo que as pessoas tinham em relação à história, né? E com eles eu fiquei e estamos hoje já fazendo 25 anos a Boda de Prata, né? E eu me sinto muito feliz, né? Um orgulho para mim estar junto a essa turma, que eu acho que contribui muito com o Vasco, né? Tanto nos momentos difíceis, com sugestões, com acerto do rumo do clube, né? Com umas críticas que tem que ser quando são necessárias, né? Para que entre no eixo e que nosso clube retome os caminhos das glórias, das conquistas. É um prazer muito grande estar com esse pessoal. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Casaca pelo seu 25º aniversário e dizer que vocês foram fundamentais na minha vida em relação à concepção de Vasco. Eu cheguei no Vasco muito aleatoriamente, conheci algumas poucas pessoas e no meio dessas pessoas eu acabei conhecendo o Sérgio, que depois me fez conhecer o Eurico, pessoalmente, né? No caso já conhecia de mídia, mas acabei conhecendo o doutor, conheci o Sérgio, o Álvaro, o Eduardo, o Teleton, que é meu amigo, meu vizinho lá da Tijuca, ex-vizinho no caso. E esse grupo me fez entender o que é o Vasco de verdade. Um Vasco que nasceu para ser locomotiva, nunca um vagão. Então eu agradeço a este grupo político por me fazer entender isso. E hoje eu tenho essa concepção de um Vasco vencedor, um Vasco que está sempre nas cabeças, lutando pelas melhores posições em qualquer campeonato que participe. E eu sou muito grato a isso ao Casaca e quero aqui parabenizar e agradecer a todos vocês do Casaca por fazer me entender ser Vasco na essência da palavra. Muito obrigado. Queria parabenizar o Casaca pelos 25 anos, os 25 anos de luta, 25 anos de história, de defesa do Vasco, defesa da verdadeira história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu conheci o Casaca no início no programa da Casaca no rádio e até a primeira reunião em 2008, quando eu conheci as pessoas na Casa dos Poveiros. De lá para cá eu tenho acompanhado como é a defesa da instituição, a verdadeira defesa da instituição pelo Casaca. E acabei me envolvendo, acabei sendo conselheiro com muito orgulho durante a gestão Eurico Miranda. E eu só tenho a parabenizar e trazer aqui uma frase, uma mensagem, como dizia o saudoso presidente Eurico Miranda, que ele disse: eu não fiz o Vasco grande, eu apenas o lembrei de sua grandeza. Vamos lembrar da grandeza do Vasco, vamos lembrar que o Vasco é muito maior do que aqueles que lá estão. Saudações vascaínas, Casaca. Saudações vascaínas, parabéns a todos, ao Casaca, ao meu amigo Edu, ao Sérgio Frias. Mais uma vez, a gente passa um bom tempo respirando o Vasco, falando de sentimentos verdadeiros e reais. Mais uma vez, prazer estar aqui, mas eu gostaria não poderia deixar de falar do grande amigo que eu convivi, apesar de muitos anos na política, mas aqui mais próximos ao Vasco, ao grande amigo de Noel Santana. E queria encerrar fazendo uma homenagem a ele com o inconfundível Eurico Vive. 25 anos de Casaca, um grupo construído em defesa do Vasco, para o Vasco,
e um Vasco associativo. Então, só tenho que agradecer a essa militância de forma coletiva e celebrar e mostrar para as gerações futuras que o Vasco tem essa grandeza natural dele, de um Vasco vencedor. Então é uma grandeza de Amadeu Pinto da Rocha, de Dionel Santana, que já se partiram, mas que construíram esse legado, e que Sérgio, que Maganha estão ainda levando à frente, e vai sim mostrar um caminho de volta a um Vasco vencedor, um Vasco vitorioso. Então, celebrar esses 25 anos é celebrar esse Vasco. Um Vasco vencedor, um Vasco de alegrias. Estou aqui muito feliz de estar nesse jubileu de prata do Casaca. 25 anos dessa história. Eu me sinto uma criança aqui perto, nos meus 40 anos, vendo todas essas pessoas aqui que construíram a história do Vasco, construíram a política do Vasco, organizaram isso tudo. Eu me aproximei desse povo todo por volta de 2002, 2003, mais ou menos, quando começou aquela campanha difamatória em cima de Eurico Miranda, sendo que a gente fazendo as contas, né, eu com 40 anos, eu fui um menino que aprendi a amar o Vasco, a ver futebol, com a direção de Eurico Miranda. Foi um cara que nos trouxe 3 brasileiros, uma Libertadores, e reconheceu mais um título sul-americano. É um homem gigante. Então, de repente, naquele momento, no início dos anos 2000, começou uma campanha difamatória imensa, que infelizmente parte da torcida fez parte disso. Começou a falar mal dele também, e aquilo não foi inadmissível para mim. Então eu conheci essas pessoas do Casaca que tinham um respeito pela história do que esse homem fez pelo Vasco. São muitos anos de trabalho, o maior dirigente de futebol que qualquer clube do Brasil já teve. Não só o Vasco. Você nunca viu ninguém da torcida do Vasco gritando: vai tomar naquele lugar o presidente atual, né? Mas todo mundo adorava xingar o Eurico Miranda. Por quê? Porque ele é o Vasco. Ele construiu essa história. Infelizmente a gente perdeu ele. Mas existe uma história que continua. Muitos que estão aqui viveram junto com ele, construíram a história do Vasco, a história política do Vasco junto com ele. O Sérgio Frias, eu considero o herdeiro do Eurico Miranda. Não por ser um herdeiro de direção vascaína, de qualquer outra coisa, né? Mas é um herdeiro da história. O livro dele, né, Todos contra Ele, é um livro que tem que ser lido por todos os vascaínos, não só os euriquistas, porque aquilo é uma pesquisa maravilhosa sobre a história do Vasco, sobre a luta contra o racismo, sobre a luta contra um clube da Zona Norte que tinha que alugar o campo do Fluminense. Essas coisas eu só descobri lendo um livro do nosso amigo, entendeu? É um calhamaço bonito, bem grande. Quando você vai ler, você vai achar que vai ser só para falar de Eurico Miranda. Mas não é não. Metade daquilo é entendendo a história do Vasco da Gama. E Eurico Miranda entendeu a história do Vasco da Gama e fez a gente crescer de forma absurda a partir dos anos 80, 90, 2000. Ele transformou o Vasco da Gama nessa... Acabou com esse papo de Fla-Flu. O Clássico dos Milhões é com o Vasco. Com aquele outro lá que eu nem vou falar o nome. Mas somos nós. A nossa torcida é gigante. A gente vai para o Espírito Santo, enche estádio. A gente vai para o Maranhão, enche estádio. E eu não me importo em ser minoria. Eu sei que hoje em dia a gente está num momento muito ruim politicamente dentro da política do Vasco, né? Boa parte dos vascaínos querem vender para qualquer milionário de qualquer lugar. Eu quero o Vasco para os vascaínos, o Vasco para os sócios, o Vasco para quem quer construir essa história aqui, né?
Eu ando muito desanimado realmente depois de tudo que aconteceu com esse papo de SAF, Pedrinho e tudo mais. Todo mundo só quer vender o Vasco. Não, o Vasco sempre foi o clube dos trabalhadores portugueses, entendeu? As pessoas têm que acabar com essa história de clube de colonizador. O colonizador chegou aqui em 1500. O Vasco foi fundado em 1890. Só tinha português pobre. Foi fundado na saúde. É um clube do centro, é um clube da Zona Norte que foi fazer seu estádio lá em São Januário, lá em São Cristóvão. A história do Vasco é linda, é maravilhosa. Se todo mundo pudesse sentar na escola e estudar a história dos 4 clubes grandes do Rio, eu duvido que alguém escolheria outro clube senão o Vasco. Isso graças à nossa história, isso graças a quem continua trazendo ela. É Eurico que resgatou ela e aquele cara ali, Sérgio Frias, que continua trazendo a nossa história. Ao que está acontecendo agora, por exemplo, de novo, a gente resgatando a saúde como um lugar dos vascaínos ver os jogos. A gente é o time do povo. Esse povo da Zona Sul é outra coisa. Esse povo dos Guinde, time do Leblon, time de Laranjeiras, que proibiu a gente de jogar no estádio deles. Quem me ensinou isso foi o livro do Sérgio. A gente jogava lá alugado naquela porra daquele estádio do lado do palácio. Mas os vascaínos juntaram o próprio dinheiro e fizeram o maior estádio do Rio de Janeiro. A gente só foi superado anos depois pelo Morumbi e pelo Maracanã. Mas os sócios do Vasco, os vascaínos, em geral, fizeram nossa história. Então, o Casaca é isso. A gente pode ter muitos movimentos dentro do Vasco, muito maiores, com muito mais dinheiro, com muito mais coisa. Mas o Casaca é a raiz do Vasco. Um prazer muito grande hoje ter participado desses 25 anos do Casaca. Uma alegria imensa de saber que o sentimento de vascaíno continua muito presente, muito forte no que foi plantado por quem fundou o Vasco, especialmente nos últimos anos pelo Eurico Miranda. E com muita tristeza, digo que começa o Campeonato Brasileiro agora no próximo final de semana. E nos meus 64 anos, nunca pensei de que iria entrar num campeonato brasileiro mais uma vez sem condição nenhuma de ser campeão. Não foi assim que eu me tornei Vasco, não foi assim que eu fiz meus filhos serem vascos. Sou filho de vascaíno, meu avô era vascaíno, meu neto, estou com neto de 1 ano agora, vascaíno, tá? 1 ano. E é com muita tristeza que eu digo que começar um campeonato brasileiro e que a maioria da torcida faz conta de 45 pontos. Eu acho isso inadmissível, esse pensamento que está se enraizando na nossa torcida. Peço que continuemos brigando contra esse grupo aí que vendeu o Vasco e continua ridicularizando e empobrecendo o nosso Vasco. Que o que a gente tem visto ultimamente em campo se encerre de forma definitiva, que a gente volte a entrar em campo em todos os jogos, o Vasco voltando a ser Vasco. Eu queria dizer que nesses 25 anos o Casaca se posicionou e se portou de maneira exemplar, como eu já falei outras vezes, reta, mas não cartesiana, com conceito, com preceito, com concepção de um Vasco que sempre foi um clube batalhador e vencedor. É um orgulho para todos nós do Casaca completarmos 25 anos, sabendo de todas as referências que nós tivemos, e a maior delas foi, sem dúvida nenhuma, Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, e agradecendo a todas as pessoas que participaram ao longo desse período, ao longo desse processo. Porque o Casaca, ele se fez forte da maneira como ele é, porque houve muito apoio e muita percepção das pessoas do que era o Casaca, o objetivo do Casaca e o que o Casaca pretende em termos de Vasco, no presente e no futuro. Saudações vascaínas a todos, Casaca.
Hoje é dia 26 de março de 2025, 25 anos atrás eu estava na frente do computador iniciando o site Casaca, junto com outros 2 amigos, e naquela época o nosso objetivo era o enfrentamento contra a Flapress, porque achávamos que o Vasco, recheado de atletas excelentes, tanto no futebol como outros esportes amadores, ele não estava sendo bem tratado pela imprensa, a cobertura era tendenciosa e a gente via um tratamento diferenciado a favor do Flamengo. Então esse foi o nosso enfrentamento naquele momento. Era um jornalismo alternativo, já que quem dominava a comunicação eram os grandes jornais, revistas, rádios. E surgiu a internet, dando essa oportunidade para 3 vascaínos de arquibancada se expressarem e darem voz também para outros vascaínos, se comunicarem com outros vascaínos que também queriam ler, pensar e opinar sobre o Vasco. Esse foi o início da história do Casaca. Depois de alguns anos veio a transformação em grupo político e aí o adversário passou a ser o MUV, que era o grupo político que estava no poder e de uma forma totalmente equivocada, conduzindo o Vasco para equívocos irreparáveis que a gente sente até hoje. E vamos ver agora como é que vai ser esse futuro do Vasco, qual vai ser a participação do Casaca nesse sentido. Hoje demos uma demonstração de força, a mesma força que a gente quer que a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama tenha. É isso, um grande abraço a todos, saudações vascaínas, Casaca.